Boa noite. Depois de meses de um jogo de ameaças entre Washington e Moscou, Vladimir Putin colocou em novo patamar uma crise que tem repercussões globais. Fez isso primeiro reconhecendo a independência de duas regiões da Ucrânia controladas por rebeldes pró-Rússia e, em seguida, anunciando o envio de tropas para ambas com o alegado objetivo de pacificação. Palavra dele. A questão mais imediata é como a Ucrânia vai reagir. Se apenas com palavras ou revidando a ofensiva. Reunião do Conselho de Segurança da ONU agora à noite para discutir a crise. Mercados da Ásia abrem em queda, dando sequência ao medo que derrubou as bolsas nesta segunda-feira. As buscas por desaparecidos continuam em Petrópolis. Já são 181 mortos. Vacinação contra a Covid. São Paulo faz busca ativa nas escolas por crianças não imunizadas. Inflação e queda na renda. Setor de materiais de construção começa a dar sinais de desaceleração. 15% de imposto. Quem teve lucro vendendo carro usado tem que pagar. Nós abrimos esta edição com novos desdobramentos da crise internacional que tem no centro a Ucrânia. A pedido do governo de Volodymyr Zelensky, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu agora há pouco. Vamos logo chamar o Guga Chakra ao vivo de Nova York. Guga, boa noite para você. Que efeito prático ou simbólico a gente deve esperar dessa reunião? Boa noite, Renata. Bom, efeito simbólico. Os Estados Unidos e os outros países ocidentais condenaram duramente a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, naturalmente, se defendeu. Há países, como o caso do Brasil, que optaram por uma postura mais amena, buscando defender uma solução pacífica, diplomática para a crise, embora o Brasil tenha deixado claro que a integridade territorial da Ucrânia deva ser respeitada. De resultado prático não vai ter nenhum, Renata, porque a Rússia possui poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, ainda que os outros 14 países membros fossem a favor de uma resolução condenando a Rússia, bastaria a Rússia vetar. Então, isso acaba nem entrando na agenda e, se entrar, não vai ser aplicado por causa do veto de Moscou. Guga, agora olhando sob o ponto de vista americano, a Ucrânia, você gosta de lembrar, nunca foi prioridade para os Estados Unidos, mas num contexto de inflação alta e de eleições de meio de mandato se aproximando, o governo Biden vem dando muita centralidade a esse assunto. E agora? Olha, Renata, o governo Biden teve já uma performance desastrosa em política externa, que foi naquela caótica retirada das tropas americanas do Afeganistão. Todos nós vimos as cenas ali no aeroporto de Cabul. Agora ele enfrenta uma outra grave crise geopolítica internacional, uma dimensão ainda maior, já que envolve a segunda maior potência militar do planeta. O resultado final dessa crise, sabe-se lá quando vai terminar, com certeza vai ter um impacto na popularidade do Biden. A gente não pode esquecer que até o fiasco no Afeganistão, ele tinha 60% de popularidade. Depois do Afeganistão caiu para 40%, 45% e não subiu mais. Se tiver um novo fiasco, isso vai ser muito grave para a imagem do Biden, especialmente em ano de eleição de meio de mandato. Guga, me espera só um pouquinho, eu tenho mais pergunta para fazer para você, vou só jogar mais algumas informações aqui na nossa rota. A decisão de Vladimir Putin de reconhecer as províncias rebeldes da Ucrânia como territórios soberanos veio depois de mais de um dia de esforços diplomáticos europeus. A segunda-feira começou com ataques de artilharia e com morteiros explodindo em Donetsk e Luhansk. O governo de Moscou afirmou ter destruído um veículo militar que cruzou a fronteira e capturado um militar ucraniano. A Ucrânia negou. Numa reunião com seu Conselho de Segurança, Vladimir Putin ouviu do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que a Ucrânia reuniu forças consideráveis em torno das regiões separatistas.
As imagens de satélite, no entanto, contam outra história. Elas mostram a movimentação de unidades militares russas a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O presidente russo também falou por telefone com o presidente da França e com o primeiro-ministro da Alemanha, mas Emmanuel Macron e Olaf Scholz não foram persuasivos. À noite, Vladimir Putin não precisou das Forças Armadas para bombardear qualquer esforço diplomático. Ele reconheceu a independência das províncias de Donetsk e Luhansk. Num pronunciamento de 1 hora em rede nacional, Putin foi duro. Disse que a Ucrânia era historicamente parte da Rússia. Criticou o líder comunista Vladimir Lenin, que, segundo ele, errou ao criar a atual Ucrânia. Falou que os ucranianos fracassaram no projeto de se tornar uma nação, que está dominada por corruptos e é dependente de potências estrangeiras. Disse ainda que a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos e que o governo de Kiev discrimina a população de origem russa. Putin ainda acusou a Ucrânia de pretender desenvolver um arsenal nuclear, aproveitando as antigas instalações soviéticas com a ajuda de países ocidentais. Se queixou da expansão da OTAN e da presença militar da Aliança Ocidental na Ucrânia, que poderia colocar mísseis em posição de atingir a Rússia em questão de segundos. Putin acusou o atual governo da Ucrânia de promover o genocídio da população que foi contrária ao que ele chamou de golpe que destruiu o governo pró-Rússia em 2014 e que, por isso, está reconhecendo a soberania de Donetsk e Luhansk. Именно так и будем поступать. Após exigir que a Ucrânia pare de atacar imediatamente os separatistas, assinou os documentos reconhecendo os dois estados. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz se disse decepcionado e considerou a decisão um rompimento unilateral do Acordo de Minsk, firmado em 2015 e que previa um cessar-fogo no leste da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico disse que nesta terça-feira vai anunciar um pacote de sanções à Rússia. Boris Johnson falou que a decisão de Putin vai na direção errada. O presidente da Ucrânia convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o reconhecimento é uma violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk. Segundo ela, o bloco e seus aliados vão reagir com firmeza, união e determinação em solidariedade à Ucrânia. E agora à noite, Vladimir Putin anunciou o envio de soldados para o leste da Ucrânia. Segundo o presidente russo, se trata de tropas para manter a paz. Num pronunciamento agora à noite, o presidente da Ucrânia fez um apelo à paz. Mas Volodymyr Zelensky também disse que a Ucrânia não cederá nenhuma parte de seu território. Em Washington, o governo americano anunciou retaliação econômica para as áreas separatistas. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra territórios rebeldes, reconhecidos pela Rússia no leste da Ucrânia, e alertaram que podem tomar outras medidas caso seja necessário. O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva para proibir novos investimentos, comércio e financiamento de pessoas dos Estados Unidos para, ou nas chamadas regiões de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia. Mas a Rússia, por enquanto, não teve nenhuma sanção anunciada. O presidente cancelou o plano de viajar para descansar nessa segunda-feira, que é feriado aqui nos Estados Unidos, e passou o dia monitorando a situação com a equipe de segurança nacional. Biden falou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com o francês Emmanuel Macron e com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Ele condenou fortemente o reconhecimento das províncias separatistas e reiterou que os Estados Unidos vão responder decisivamente em coordenação com aliados se houver uma maior agressão russa contra a Ucrânia. Mas a Casa Branca ainda vê uma chance para a diplomacia e prometeu continuar buscando por essa via até que os tanques avancem. Uma pausa agora para situar aqui no mapa essa região do leste da Ucrânia,
da qual nós estamos falando. Justamente ali fica, a gente pode ver, a fronteira com a Rússia. Logo abaixo está a Crimeia, anexada pelos russos em 2014. E em destaque aparecem as províncias de Donetsk e Luhansk. Foram elas que o Kremlin reconheceu, declarou independentes no dia de hoje. Aproximando um pouco mais o nosso mapa, a gente vê que toda essa região é reivindicada pelos separatistas pró-Rússia, mas só nesse trecho listrado aqui eles estão mandando atualmente. É isso que a gente destaca. E em vermelho tem destacado uma linha de cessar-fogo. Ela foi determinada em 2015 com a assinatura do segundo acordo de Minsk entre ucranianos e russos, mediado por França e Alemanha. Com a escalada de tensões, os dois lados têm que se acusado mutuamente de desrespeitar esse tratado. E é para cá, exatamente, que a Rússia enviou essas tropas de apoio aos separatistas. Portanto, se a situação degringolar, aqui é o lugar mais provável disso acontecer. E agora nós vamos voltar ao Guga Chakra para amarrar essa cobertura com um pouco de história. Guga, de hoje, quando a gente olha o discurso de hoje do Putin, nós passamos um trechinho há pouco, a gente percebe que ele foi bastante além do que ele próprio vinha dizendo. Ele passa a questionar a própria existência da Ucrânia como um país soberano e, na prática, ele vai defendendo o que valia em termos de fronteira antes da dissolução da União Soviética. Você diria que isso é mais retórica para justificar a ação de hoje ou a conversa mudou mesmo de patamar? Olha, Renata, mudou de patamar. Ele no passado já havia levantado essa questão, na época dos anos Bush, de a Ucrânia não ser um país legítimo. Ele volta agora com um discurso duríssimo, quer dizer, questionar a existência de um país soberano, um país independente, alterando a história. Isso é bem diferente de, por exemplo, quando ele fala que não quer a Ucrânia na OTAN. Aí é algo até que dá para entender dentro do realismo político, de questão de esferas de influência. Você não quer que a Ucrânia faça parte de uma aliança militar que foi formada para se contrapor, então, à União Soviética e, posteriormente, à Rússia. Isso é uma coisa. Outra coisa é você questionar o direito de a Ucrânia existir, dizer que a Ucrânia é parte da Rússia. Isso não é verdade, a Ucrânia é um país independente. Você, em 2014, ter anexado a Crimeia, que é um território ucraniano, depois teve aquele plebiscito, enfim, anexou e agora reconhecendo como independente partes integrais do território ucraniano. Então, isso é extremamente complicado. Mas, Renata, o Ocidente não tem muito o que fazer, porque, além de ameaçar com sanções, não dá para bater de frente com o Putin. O Putin não é Saddam Hussein ou Gaddafi. Ele comanda a segunda maior potência militar do planeta, com 6 mil ogivas nucleares. Guga, muito obrigada por estar conosco aqui hoje no Jornal da Globo. Eu sei que a tua jornada foi longa e dura, e eu vou contar aqui agora que você está comigo também no episódio do podcast O Assunto. Bom descanso para você. E é isso, tem Guga comigo na edição de terça-feira do podcast O Assunto. A gente vai aprofundar todos esses assuntos dos quais a gente tratou aqui no Jornal da Globo para entender o significado histórico e as consequências de tudo isso. Dá para você ouvir no G1 ou em tocadores de podcast. Esse quadro que nós acabamos de descrever impactou o mercado financeiro global. A terça-feira na Ásia já começou com as bolsas em forte queda, a gente coloca aqui. Em Hong Kong, o índice despenca mais de 3%, bolsas em forte baixa também no Japão e em Xangai, na China. Na segunda, a bolsa de Moscou tombou mais de 10%, a maior queda num dia desde que a Rússia anexou a Crimeia há 8 anos. O medo dos investidores é que sanções econômicas impostas pelo Ocidente machuquem seriamente empresas russas. Na Europa, o temor de um conflito armado derrubou os principais indicadores. Aqui no Brasil, o Ibovespa também recuou, a gente vai colocar aqui agora, apesar do desempenho bom de ações ligadas ao setor de óleo e gás. O dólar caiu, fechando a R$ 5,10. Essa é a menor cotação da moeda americana por aqui em 7 meses. As bolsas americanas não funcionaram, foi feriado por lá. Agora a gente muda de assunto, para falar também de economia. Quem vendeu o carro no ano passado pode ter que pagar imposto de renda sobre essa operação. É que com a valorização dos usados, quem obteve ganho na venda precisa declarar ao fisco
e pagar IR de 15%. Dentro desse embrulho não há surpresa alguma. O carro zero é o sonho de muita gente. Mas aqueles números no para-brisa também têm seu charme. O mercado de carros usados segue aquecido. No ano passado, a FIPE registrou um aumento de 34% no preço dos seminovos. Um cliente, por exemplo, que comprou um carro em 2018, 2019, ele vende o carro hoje, em 2022, 20% acima do que pagou. E pela tua experiência, o que explica isso de fato? O aumento do preço dos carros 0 km, isso puxa o preço do carro usado para cima. A falta de disponibilidade de carro 0 km, então quem precisa de um carro, a pronta entrega para hoje acaba procurando, indo para o seminovo. O total de carros usados e seminovos comercializados em 2021 cresceu quase 18% em relação a 2020. Para o presidente da Fenalto, existem pelo menos outros 2 motivos além da falta de carros novos, e ambos ligados à pandemia: o distanciamento e os novos hábitos de consumo. A preocupação de você sair de casa usando transporte coletivo, que era uma tendência, começou a virar ao contrário. Você não queria mais interagir com pessoas num transporte coletivo. E aí você começou a pensar que alternativas eu tenho para me deslocar com segurança. Então começamos a trocar os bens de consumo, né? E o carro veio junto nesse processo aí de decisório. Diante desse contexto, vender o carro seminovo se tornou de fato um bom negócio para quem quer fazer dinheiro em tempos de crise. Mas é preciso ficar atento, porque nem todo o lucro dessa venda vai para o seu bolso. Quem vendeu um veículo usado em 2021 e teve um ganho de capital, né? Então essa pessoa teria que ter pago o imposto de renda no mês seguinte ao recebimento do lucro da venda, né? Um imposto de 15%. Isso é uma coisa nova que não acontecia anteriormente, porque os veículos usados, geralmente você perdia dinheiro quando fazia uma alienação, fazia uma venda. A regra vale para as vendas acima de R$35 mil. É preciso ir ao portal da Receita, baixar o programa do ganho de capital e preencher todos os dados. O próprio programa faz o cálculo do valor a ser pago. Quando a pessoa física faz uma venda sujeita ao ganho de capital e não paga o imposto no mês seguinte, esse imposto ele vai ser corrigido pelo juros Selic e uma multa que pode chegar a 20%. Ou seja, quanto mais cedo essa pessoa resolver essa situação pagando esse débito com a Receita Federal, menor vai ser a incidência de juros. Na página do Jornal da Globo na internet, você encontra o caminho para baixar o programa da Receita, que calcula o imposto de renda a ser pago sobre ganho de capital. O setor de material de construção, que fechou em alta no ano passado, começa a desacelerar, efeito dos juros altos e da perda de renda das famílias. O dono desta loja de materiais de construção diz que as vendas ainda não decolaram em 2022. Felipe reclama que o ano começou com um movimento fraco. O que ainda segura o faturamento é a demanda por material básico. É cimento, areia, areola, tijolo, o básico para se construir. Isso está vendendo bem. Foi ponta de curva nos meus 2 primeiros meses. Disse que está pagando as contas. O preço dos materiais de construção e equipamentos subiu quase 25% em 12 meses. Os vergalhões e arames de aço são os produtos que mais encareceram. Tubos e conexões em PVC vêm em segundo lugar. A areia aumentou mais de 20% no período. O tijolo subiu 11%. E o cimento acompanhou a alta. Um rolo de fio de 100 metros que eu vendia R$ 89,90, hoje está R$ 250. Tem uma fita isolante que era R$ 2, agora está R$ 5. Tudo vem aumentando gradativamente. O setor fechou 2021 com faturamento acima dos 200 bilhões de reais. Mas o cenário é de incerteza em 2022. Desemprego, endividamento das famílias e a alta dos juros podem afetar o varejo. E a previsão de especialistas é de recuo, entre 1% e 1,5% em relação ao ano passado. Agora, nós estamos sentindo uma retração do mercado muito forte, eu não diria, mas é significativa. E essa é uma dificuldade aí que a gente vê até pelas variáveis que agora mudaram. A taxa Selic subiu demais, ela começa a fazer com que o consumidor, já bastante endividado, também se preocupe com outras necessidades muito mais básicas, né? E para quem tem muito recurso, ele volta para o investimento financeiro, pagando taxas que são mais atrativas do que ele ir para uma outra segurança que seria o imóvel.
Agora vamos para as notícias da pandemia, começando por atualizar os números. Nesta segunda-feira, o Brasil registrou 333 mortes por Covid. A média diária está no momento em 826 por dia, estabilidade em 2 semanas. Já a média de casos continua recuando. No momento está em 101.351 por dia, queda de 38% no mesmo intervalo de 2 semanas. Desde o início da pandemia, foram registradas 644.695 mortes por Covid no país e já tivemos mais de 28 milhões de casos conhecidos da doença. Agora, os números da vacinação, começando por aqueles das últimas 24 horas. Mais de 76 mil pessoas receberam primeira dose, mais de 20 mil completaram o esquema vacinal e mais de 652 mil tomaram o reforço. Total, no período de 24 horas, quase 750 mil doses de vacina aplicadas. E agora o saldo da campanha, desde o princípio, a primeira dose foi dada a quase 80% dos brasileiros, a vacinação completa chegou para 71% deles e mais de 28% tomaram dose de reforço. A nossa última tela mostra o percentual de imunizados em relação ao conjunto de brasileiros aptos a tomar vacina, porque tem 5 anos ou mais. É o jeito mais preciso de a gente medir a adesão à campanha de vacinação. Por esse critério, nós temos mais de 85% de vacinados com primeira dose, mais de 76% que completaram o esquema vacinal e mais de 37% que tomaram dose de reforço. Esses são apenas os brasileiros adultos, porque no país, a gente sempre lembra, crianças e adolescentes ainda não estão na fase do reforço. Hoje foi o primeiro dia de aula com busca ativa de vacinação nas escolas do estado de São Paulo. Ana Paula Campos foi conferir e conta tudo pra gente agora. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Renata. Olha, esse é um esforço para bater a meta de 100% das crianças com a primeira dose. O governo do estado pretendia alcançar esse número com 3 semanas de campanha, mas nós entramos hoje na 5ª semana com 64% desse público atingido. Os pais só precisam autorizar por escrito que os filhos sejam imunizados. Também podem ser imunizados os adolescentes com a vacinação atrasada. Aqui na capital, a busca ativa foi feita hoje em 115 escolas, 901 crianças foram vacinadas. A taxa de vacinação infantil na cidade é maior do que a do estado. Mais 270 mil crianças ainda precisam ser imunizadas aqui na capital. Apesar dos números de São Paulo ainda estarem longe do ideal, a situação da campanha aqui ainda é muito melhor do que em outros estados. O índice nacional hoje, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, é de 36%. A Prefeitura do Rio, por exemplo, retomou hoje a vacinação das crianças. A imunização foi interrompida na semana passada pela 3ª vez por falta de doses. O Ministério da Saúde diz que já distribuiu vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em todas as crianças do país. Mas a gente sabe que isso é só o começo. Até agora, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, apenas 6% dos estados, apenas 6 estados, começaram a aplicar a segunda dose nesse público, o que é fundamental para garantir a segurança das crianças. Quando a gente toma uma vacina, a gente precisa da dose de reforço. O que significa? A gente estimula o nosso sistema imunológico a produzir uma quantidade maior ainda de anticorpos. O que a gente tem visto aí com a Ômicron é que um número muito grande de crianças tem sido acometido ao mesmo tempo. Portanto, a gente tem tido, sim, um número maior de crianças ocupando UTIs pediátricas. É aquilo, é a minoria das crianças que felizmente evolui mal, sim, mas se acontecer com o filho de cada um de vocês, a gente fala, é 100%. É uma tragédia, né? E muita gente que já pode tomar vacina ainda não voltou aos postos. De acordo com o último levantamento apresentado pela Secretaria de Saúde de São Paulo, 2.100.000 pessoas estão com a segunda dose atrasada. Mais da metade tem entre 12 e 29 anos. Por isso, a busca ativa de crianças pode ser também uma oportunidade para alguns pais. Essa faixa de 12 a 19 anos, ou até 30 anos, tem um número muito grande ainda dessas pessoas que não tomaram a segunda dose.
Então, até isso nós estamos também, eu acho que esse movimento de chamar os pais para conversar, pedir esse assentimento, tudo, é em função até disso, também de motivá-los a tomar a segunda dose. Ana, muito obrigada pelas informações. No próximo bloco, Petrópolis enfrenta a maior tragédia de sua história. Voltamos para atualizar as informações sobre Petrópolis. Agora à noite, a chuva deu uma trégua e as buscas por desaparecidos, ainda há quase 90 deles, foram retomadas. Nós vamos para lá. Quem fala conosco é o repórter Ben-Hur. Boa noite, Ben-Hur. Oi, Renata, boa noite para você. A gente está aqui no bairro Alto da Serra, onde, como você pode ver, ainda tem muita lama. Hoje não choveu aqui em Petrópolis, mas o número de vítimas fatais não para de aumentar. Já são 181 mortos nessa que é a maior tragédia da história da cidade. No começo da noite, o bispo da cidade, Dom Gregório Paixão, celebrou a missa de 7º dia pelos mortos na tragédia. A missa encheu a paróquia Santo Antônio, que fica em frente ao Morro da Oficina, uma das regiões mais atingidas pelo temporal da semana passada. Através da palavra de Deus, Dom Gregório tentou trazer um pouco de conforto para quem perdeu a família e tudo o que tinha. A paróquia Santo Antônio está servindo como ponto de doações e também de abrigo para muitos dos que perderam tudo. Hoje, parentes das vítimas começaram a recolher também amostras de DNA para facilitar na identificação. Ainda existem 89 desaparecidos nessa tragédia. Nessa segunda-feira, os bombeiros encontraram mais 5 corpos de vítimas. A chuva voltou a cair no fim de tarde, em alguns momentos ela foi um pouco mais intensa e uma casa caiu na região da Vila Felipe. Ainda houve muita correria. No centro da cidade, a família do jovem Gabriel, aquele jovem que tentou ajudar pessoas a sair daquela imagem dos ônibus, que estavam sendo arrastados pela correnteza, eles afirmaram que encontraram um dos tênis que o jovem estava usando. A reta escavadeira tirou umas árvores de lá, muito mato, aí desceu um tênisinho dele. Onde aí foi? Aqui em cima no Acho Luiz. Aí os cães varejadores vieram aqui, procuraram aqui de baixo, deram um sinal, mas não foi encontrado. Tá me ouvindo aí agora? Não, vamos continuar as buscas. Eu agora vou subir e vou continuar olhando e procurando. E Renata, hoje a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, mandou uma mensagem às vítimas da tragédia aqui em Petrópolis. Segundo, a gente lembra que a rainha está com Covid-19, né? Segundo o Palácio de Buckingham, ela está com sintomas leves, está bem. E ela falou que ficou muito triste e que está rezando por todos que perderam a casa, a vida ou pessoas amadas. E também pelos profissionais que estão trabalhando incansavelmente aqui na região, Renata. Muito obrigada, Ben-Hur. Difícil encontrar algum comércio ou mesmo outro tipo de negócio em Petrópolis que não tenha sofrido perdas com essa tragédia. Os prejuízos materiais já superam 600 milhões de reais. Uma das funcionárias do Adson morreu no deslizamento do Morro da Oficina. Outras 2 tiveram as casas destruídas. 11% dos estabelecimentos comerciais de Petrópolis relataram desaparecimento ou morte de empregados. Assim, num primeiro momento, até eu pessoalmente fiquei sem condições de qualquer coisa, né? Só enterrando amigos e conhecidos, né? A gente tá parado, né? Reunindo os cacos, ajudando no que pode, né? Nesta loja de conserto de eletrodomésticos, a estimativa é que foram perdidos mais de 300 mil reais em produtos. Funcionários ainda não conseguiram terminar a limpeza, que começou há 6 dias. Esse é o cenário na maioria do comércio local. A Rua Tereza, coração comercial da cidade, virou também símbolo da tragédia. Esse aqui é um ponto mais alto da Rua Tereza, onde as lojas não foram tão afetadas fisicamente. Os comerciantes não perderam tantos produtos, mas as lojas estão fechadas desde a semana passada e sem previsão nenhuma de reabrir. Despina é dona de uma confecção de roupas e exporta para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Tinha vários pedidos em andamentos e muitas entregas de exportação, né? E se eu não consigo entrar na fábrica e não entrego esses pedidos, só aí nessa parte dos pedidos ali eu calculo que eu tenho uns $200 mil, é muito dinheiro. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
calcula que 65% das empresas foram afetadas durante o temporal. O prejuízo já chega a 665 milhões de reais. Na quarta-feira, a Firjan vai sediar uma reunião entre o BNDES e os principais bancos privados do país para buscar soluções para os comerciantes de Petrópolis. A gente tem se mobilizado, pleiteado algumas coisas em relação a crédito, em relação ao pagamento do crédito do Pronamp, que nós estamos vindo de uma pandemia e que temos que começar a pagar um empréstimo que foi feito para enfrentar a pandemia nessas condições. A seguir, uma entrevista com o ministro Edson Fachin, que assume a presidência do TSE nesta terça. O ministro Edson Fachin, que nesta terça assume a presidência do TSE, conversou hoje com os repórteres Márcio Falcão e Juliana Morrone e disse que nas eleições deste ano o Brasil vai mostrar que a democracia resiste. A prioridade de Luiz Edson Fachin é combater a desinformação e reforçar que as urnas eletrônicas e o processo eleitoral são seguros. Havendo agressões institucionais à justiça eleitoral, isto não ficará sem resposta. Quando isto se passar no campo do terreno da disputa política, das narrativas, das críticas, por mais contundentes que sejam, a democracia é um canteiro de obras, tem ruído, tem barulho. Isso é próprio da democracia. O que não se pode fazer é pregar, por exemplo, o fechamento de uma determinada instituição, como um tribunal superior integrante do Poder Judiciário. É este limite e esta separação que na nossa presidência nós vamos fazer. Enquanto se preparava para a nova etapa no comando da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin disse a assessores que este ano o Brasil vai mostrar nas eleições que as democracias resistem. Sem citar o nome do presidente Bolsonaro e de seus aliados, Fachin falou das investidas e ameaças contra instituições. Há um conjunto de fatos que preocupam. Esse conjunto de fatos dizem respeito à ameaça de fechamento de tribunais, à ameaça de intervenção militar, diz respeito a um conjunto de circunstâncias que não são juízos de valor ou ilações que nós podemos tirar. São circunstâncias que, de fato, ocorreram, como, por exemplo, manifestações desmedidas e com algum destempero verbal em relação à própria Justiça Eleitoral. Fachin ficará 6 meses à frente do TSE e explicou como o tribunal vem se preparando para prevenir e evitar ataques durante as eleições deste ano. Veja assim, carro blindado também pode ser alvejado por um tiro. A blindagem, todavia, vai proteger os ocupantes do carro. O sistema de segurança cibernética do Tribunal Superior Eleitoral é um sistema de segurança blindado. Mas isso não quer dizer que nós não saibamos de ataques que são, às vezes, apenas riscos e outras vezes eles são efetivos. E, portanto, um conjunto de barreiras de proteção é preciso que haja, porque quando um automóvel blindado recebe um tipo de ataque, o estudo que se faz é exatamente para como aumentar a segurança, como diminuir o risco. Esta é a razão prática da nossa preocupação. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.